Tá gravando então. Vou só fazer uma pequena recapitulação aqui. A gente está testando a utilização do dataset template. Já passamos por algumas poucas fases, né? Ali explicando o que está no README do projeto, mas basicamente criar um fork desse projeto que está na tela aí. E a primeira observação, né, tomar cuidado para que esse fork, porque o nome que foi escolhido para esse fork vai ser o mesmo nome do conjunto que vai ser publicado lá no Secan. Então só tomar cuidado para que não exista nenhum nome no Secan com essa configuração. Então parou aí, né, Antônio? Você estava já fazendo o fork desse Isso, para a sua organização, não é isso? isso. Então Beleza. vamos lá, então. Então, beleza. Aí eu acabei de criar o fork, né? Segui aqui o passo a passo, colocando o nome do repositório, selecionando a minha organização, Beleza. e, e aí eu fiz é, e aí eu fiz a criação aqui do fork, fiz o fork aqui do projeto pro meu usuário, aqui pro meu repositório. Beleza. Então vamos continuar seguindo aqui o passo a passo, né? Só mais uma observação, que é a Aham. primeira lá, Antônio, também, que eu lembrei, De cima aqui. é a necessidade de já ter ou o arquivo CSV ou a planilha de Excel Ah, tá. preparada, que esse é um passo que vem antes de começar a trabalhar com dataset template. Aí se você quiser abrir o arquivo que a gente escolheu, Vai né, um usar, arquivo né? Excel com Aham. 3 colunas, sem nenhuma mescla, cada coluna representando uma informação desse conjunto que vai ser publicado e cada linha representando um registro desse novo conjunto. Isso. Aqui no caso a gente pegou uma lista das comissões de ética, e aí tem aí a sigla do órgão que ela está inserida, o e-mail de contato de algum membro dessa comissão e se a comissão participou do treinamento Treinamento. do sistema que a gente tá divulgando aí, né? Beleza. Então, beleza. Então, vamos continuar aí na leitura Vamos das lá. informações. A gente parou nessa etapa aqui, ó. Cadastre secrets para publicação em instância secam. Isso. Vai clicar aqui em Settings. Vamos lá. Então, a gente clicou em Settings. É, Secrets and Variables Actions, Isso. né? Vamos ver. Aqui, ó. Secrets and Variables Actions. Actions. Beleza. Aí você vai ter que cadastrar 3 secrets. Isso aqui são aquelas variáveis de acesso, né? Para o ambiente, né? Isso. É porque Daquele outro. toda a construção vai ser feita dentro de uma máquina no GitHub. E aí ela precisa de Uhum. algumas informações, a gente cadastrando no Secrets ela recebe isso para fazer a Isso. publicação. Uhum. E aí você precisa de Esse é fazer um, isso uma vez só. aham. Isso é um ponto que eu ia até te pedir para uma daquelas minhas dúvidas lá, que eu ia te perguntar, era de me mostrar isso de novo. Aí bom que Ah, a gente. é bom que fica gravado aí, depois se você É, precisar. isso, bom demais. Top. Então tá. Então, Secret Variables, Actions, aí a gente vai vir New Repository Secret, essa opção, né? Isso. Aí, Tá. aí lá embaixo vai estar falando quais são os 3 secrets que você vai ter que cadastrar. Owner.org, Second Host, Second Key usuário. Tá. Second Key, no nome, no caso do meu, então, Second Key, Antônio Marcel, é Seu meu usuário do usuário, né? GitHub, né? Isso. Uhum. Owner.org vai ser a organização, né?
de acordo com o GitHub, second host é a chave do homólogo. Tá. Então, vamos lá. Então, org. E aí o secret vai ser o nome mesmo, né? Exato. Vai ser o nome da organização. Aí tem que só Organização. lembrar qual organização que você está vinculada lá no Homologa. Isso. Lá. Você Ah, a não- organização do homóloga, né? É. Aham. Eu tô Aí, ó. vinculado a CGE. Isso. Aí, como que você pega esse nome da organização, né? É o que está escrito aí na URL depois de organization. Ah, tá. Aqui. Isso. Aí você vai pôr essa informação, esse vai ser o valor do seu secret, né? Uhum. O nome dele é OnerOrg e o valor é Controladoria Geral do Estado. Se você participasse de outra organização e quisesse publicar, por exemplo, vamos supor que tivesse uma organização lá com 7, Tá. aí você pegaria o link dessa outra organização. Aham. Aí é só É, a clicar. barrinha do Teams aqui não tá deixando voltar aqui. Ah, beleza. Mas se eu fosse, só para mostrar aqui, né? Ah, Se legal. fosse uma outra organização aqui, então, aí, por exemplo, Isso. para a FAPEMI, que seria esse Isso. valor aqui. Esse valor é tudo que vem depois de organization. Lembrando Aham. que você tem que estar cadastrado nessa organização, senão a publicação vai dar errado. Uhum. Então tá. Então o Owner.org vai ser. Ela fica. Ela fica registrada, mas ela não fica para visualizar, né? Não tinha uma coisa assim? Aí se você clica nela aí para editar, Aham. ela não te mostra o valor, isso é uma questão de segurança, sabe? Então se você Entendi. esqueceu o que foi colocado aí ou precisar de acessar de novo, você vai ter que cadastrar uma nova. Entendi. Só você não, Tipo só você assim, se eu voltar. digitar aqui, ele vai habilitar o botão para eu. Aham. Isso. Se você não fizer nada, ele vai deixar o que já estava aí antes. Top. Tá. Aí o próximo é, então, Second Host. O Secant Host é provavelmente o mais fácil, né? Que é o link da instância do Secant que você quer fazer a publicação. No nosso caso é o Homologa. Então essa primeira parte da URL do Homologa. Uhum. Beleza? Aí o E agora próximo é, esse eu acho que é o mais difícil, né? Que é o Secant Key com o seu nome de usuário depois do underline. o caso meu, é Antônio Marcel, né? Então, Isso. é tudo maiúsculo, né? Tudo maiúsculo. E aí o secret. Aí o secret você tem que entrar lá no Secam e as telas estão aí, né? Você tem que Aham. entrar no Secam, fazer o login, clicar no seu nome, clicar nessa opção API Tokens, gerar uma API Token. Está sendo gravado, o seu token vai ser exposto aqui, mas depois do vídeo a gente revoga ele, né? Mas vai ficar registrado qual que é o processo de criação desse token. Aham. E aí depois é só copiar e colar o token que foi gerado e colocar lá como valor do secret. Aham. E ele só é mostrado uma vez, né? Só é mostrado uma vez. Uhum. Exatamente. Então tá. Por questão de segurança também. Sim. Então vamos fazer isso aí. Vou logar aqui com minha. Ah, já tá Já automático tá o as acesso? credenciais, beleza. Isso. Você clica no seu Então tá. nome, O usuário, Pay API Tokens. Token. Você já tem até um aí cadastrado, você não vai conseguir utilizar ele porque você não sabe o valor, né? Isso. Aí você Que dá um usou lá novo para. nome. Eu sugiro dar o nome do repositório, porque aí você sabe aonde você está usando aquele token. Uhum. Só lembrar que qual que tava o nome da. Certinho? Lista comissões treinadas SPCI. Beleza.
Mas esse nome aí é aberto, você pode colocar o que você quiser, isso é só uma Ah, não sugestão tem que ser o para. nome do. Ah, tá. Não, você pode colocar a batatinha aí que vai funcionar. É Tá, só uma questão de organização mesmo. tá. Eu achei que tinha que ser a mesma estrutura. Não, não. É só para ficar mais fácil depois, quando você precisar de fazer uma limpeza nessas chaves no futuro, Aham. e qual que. Aonde você está usando o que e tal. É uma ideia minha, você pode colocar uma organização sua. Uhum. Aí eu copiei aqui então a API, o token, né? Uhum. Tá. Add secret. Top. Então estamos com as três cadastradas aqui. Beleza. Vamos lá, continuar. Essa etapa aqui eu não lembro da gente ter feito daquela vez, não, né? Bom que eu aprendo É, também. essa a gente não fez daquela vez, Uhum. porque isso é uma coisa que eu acrescentei agora. Legal. A Frictionless tem apresentado algumas inconsistências no actions dela de validação do repositório. Então o que a gente vai fazer? Isso ainda não está funcionando, tem até dois issues abertos lá, mas a gente já pode cadastrar, porque na hora que estiver funcionando, o seu repositório, por ser um fork, né, ele recebe essa melhoria do repositório template, do repositório Tá. original. Mas é basicamente usar o GitHub também para gerar uma página estática para você mostrando se o seu conjunto está validado ou não. E aí o repositório ele não vai depender só da validação desse processo da Frictionless, a gente faz isso localmente. Mas uma Uhum. vez não está funcionando ainda 100%, mas já fica configurado, quando estiver funcionando, você vai receber isso quando a gente atualizar essas mudanças. Tá. Só voltando uma coisa que você falou aí, então quando eu faço um fork, ele automaticamente ele recebe as atualizações do projeto original, então, né? Então quando eu for Você tem essa opção. Eu posso até fazer uma mudança aqui no repositório, depois que você seguir tudo, para a gente mostrar que é interessante, né? Como que eu faria essa sincronização do seu repositório com as mudanças e com as melhorias do repositório original. Tá. Não, beleza. Quando é aquela questão de clonar, de forcar, também depois a gente vê isso melhorzinho, só para eu. Beleza. Isso aí é o tempo. Você tem que ir Aham, usando até para decorar, sabe? Entender o aham, fluxo. aham. Mas, Tá, mas então, podemos fazer sim, sem problema. tá. Então, cadastrar GitHub Pages para mostrar o relatório de validação. Então, a gente vai entrar em Settings, depois Pages, e aqui em GitHub Pages, né? Então, ó, a gente já está em Settings, né? Então, a gente vai só em Pages Isso, aqui. boa. E aí, só Você para vai eu só ver aqui, a escolher gente a vai em branch. Branch, né? Isso. Isso. Vai ficar na main. Aham. Só você dar um Aqui, save aí. antena, salvar. Tá. Deixa eu ir seguindo lá. Beleza. Então ele já vai te mostrar aí, ó, que sua página vai ser publicada num endereço e vai te dar esse endereço. Aham. Ela não vai funcionar agora, igual eu te falei. Ela vai até Uhum. ser publicada, mas não vai ter o conteúdo que a gente espera. Acho que você tem que dar uma atualizar nessa página para ela te mostrar. E ela demora às vezes, então pode ser. Demora um pouco de mostrar, Se você né? Aham. clicar em actions aí, você vai ver que ela Hum. já deve estar processando essa publicação. Por isso que ela demora. Actions lá na barra superior. Aqui, né? É. Ah, é Tá verdade. vendo? Ela está construindo, ela está publicando, então daqui a pouquinho vai aparecer essa página e aí a Aí, ó. gente. Acho que publicou aqui. Aí, ó, ela já Aqui. te dá até o link aí, ó. Clica nela. Ah, legal. Beleza? Aham. Aí vai aparecer as validações daquele Excel que você vai publicar frente à documentação que vai ser feita. Uhum. Não está aparecendo agora, no futuro a gente vai fazer isso funcionar.
Tá. Deixa eu só olhar de novo aqui como que aparece. Aí, ó, já mudou aí, tá vendo? Viu que ela coloca É. aí, ó. Visit your site is live at Aham. tal. Ah, então isso aqui é legal também para algum projeto que eu quiser subir, né? Um projeto. Depois, se você Não, quiser, legal. o Handbook, cara, usa isso. O Aham. Handbook é um site estático, ele tem um monte de página HTML. Aí, pra gente publicar ele e ficar naquele link que está acessível para qualquer um, a gente usa o GitHub Pages para fazer essa publicação, entendeu? Você Aham. pode usar a mesma estratégia no seu handbook ou qualquer repositório que seja um gerador de site estático, entendeu? Você não precisa de pedir a Aham. TI para criar a máquina, publicar para você mesmo consegue fazer isso Direto pelo GitHub. direto pelo GitHub. Ah, que legal. É, massa. Então, beleza, está publicado. Aí, continuando aqui, né? Para rodar o processo automatizado, basta incluir a base de dados a ser aberta na pasta upload, dentro da pasta dataset do repositório forcado e configurado. Tá, então a gente vai voltar lá para o repositório, né? Isso, Aqui em upload. isso, E aí a gente vai subir o arquivo para cá, né? Para a raiz dessa pasta. isso. Aí tem um botãozinho ali em cima, Add File. Ah, ah, tá. Dá para arrastar também ou? Quando você clicar no Add File, ele te dá a opção. Aí, ó, Upload File. Aí se Aham. você arrastar para Aí esse. ele aceita, né? Tenta aí. Tá. Deixa eu só ver onde é que tá a pasta que tá esse arquivo aqui, peraí. Só confirma. Vou jogar aqui para outra tela, só para Uhum. relação de condições treinadas, tá? Vou arrastar aqui então. Beleza. Aí a mesma coisa, né? Não sei se a gente chegou a usar a interface gráfica do GitHub para fazer um commit, mas é a mesma lógica, né? Você fez uma mudança, você tem que escrever a Aham. mensagem do commit, e se você quiser deixar É, maiores informações aí no corpo dela, você consegue. Você pode escrever o que você quiser aí, mas usando aquela lógica, né? De usar o verbo aí verbo no. definitivo. Isso e Aham. tal. Então, adiciona arquivo XLS, por exemplo. Tá. XLS, né? Que é a extensão mais comum para É. Excel. Isso aqui é tipo uma. Que é Uma tipo assim, quando a gente faz continuação. uma continuação, né? É Porque quando a gente porque. faz o commit mesmo, a mensagem, quando a gente digita, seria tipo essa mensagem aqui, né? Isso, quando você usa aquela flag "-m", é Isso. exatamente isso. Quando você não usa a flag "-m", ele abre para o seu editor de texto. Eu não sei se a gente chegou a fazer essa configuração lá na sua máquina. E aí você Aham. consegue colocar não só a mensagem, mas especificar melhor aí esse corpo no arquivo que ele abriu para você. Entendi. Mas via de regra, usar a flag "-m" no, no commit ali na linha de comando resolve nossos problemas. Tá. Beleza. Top. É, então, Todas vai as tratar tudo. configurações necessárias. Então você vê, a gente apanhou aquele dia todo para fazer isso tudo manual, ele já está fazendo isso tudo automático para você. E como que Aham. você pode ver ele rodando? Não sei se você está vendo aí, ó, mas tem um pontinho laranja perto da lista de commits ou do número de Esse commits. aqui. É. Aí te leva para o Actions. Então, ou clicando aí, ou clicando em Opa, ele até Actions, mudou ali. isso, Aham. você vai para o mesmo lugar. Ou aqui, ou em Actions, ele vai. Ah, tá. Então, ó, clica aí no adicionar arquivo XLL. Esse Aquele, Pages, aqueles.
Ele só atualizou porque tá publicando isso também, né? Ao mesmo É, tempo, é aí isso? esse de cima é só para fazer aquela publicação que não está funcionando. O Tá. seu, o que está valendo é esse adicionar arquivo XLS, porque ele pega exatamente a mensagem do commit. Aham. É, aí ele deu um erro, clica aí no erro. Que ele vai falar que ele não conseguiu comitar o arquivo CSV. Que é uma coisa que está faltando no setup ali do projeto que eu vou incluir. E aí por que Aham. eu deixei isso acontecer? Para eu incluir isso aqui e a gente conseguir fazer a sincronização para você. Sacou? Entendi. Então eu vou fazer aqui rapidinho. E aí a gente vai ver esse negócio do fork, né, que eu tinha perguntado. Exatamente. Entendi. Eu vou fazer aqui, ó. Para transparência MG. CD. Transparência. Tô mudando aqui. Não tá vendo minha tela, mas eu vou fazer rápido, então tem necessidade de você mudar aí não. Tá. New Dataset Template. STT. Vou abrir ele aqui. E vou colocar a informação no README. Depois, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que fazer. Na verdade, vai pegar na gravação que eu vou fazer aqui, ó. E transparência, New Dataset Template. Você não tá vendo a minha tela, né? Não. Deixa eu compartilhar com você a minha tela. Não, Que é mas isso? tá tranquilo. Não, é porque eu Você. quero te mostrar umas outras Ah, coisas tá. também. Tá. Show. Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Beleza. Tá vendo aí o novo dataset template? Sim. Beleza. Então eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu já criei um issue para isso. O recurso após conjunto publicado. Não. Eu vou pegar esse erro aí do seu para criar um issue, sabe? Então seria, por exemplo, você abrindo um issue para mim. Porque você achou um erro num repositório que a gente está fazendo junto. Então eu vou entrar aqui, ó. Entro no seu Actions. Aí eu vou pegar o erro. Ah não, é esse erro aqui não, é o erro do commit. Cadê? Inválido status. Tem uma mensagem boa aqui, ó. Aqui, ó. Remote permission. Tá. Eu já sei resolver, mas a gente vai usar isso para criar o issue. Erro. Tô usando o Markdown aqui, tá vendo? Aham. Então eu vou submeter esse novo issue e vou relatar ele aqui, ó. Em reunião com o Antônio. Aí eu posso pôr seu nome aqui, acredito. É Antônio É Antônio Marcel. Marcel, é. Tivemos o erro durante o treinamento para utilização do novo dataset template.
Posso colocar aqui o link, por exemplo. Aí eu colocaria assim, ó. Relatório de erro completo poderá ser acessado aqui. Boto o link. Update. Beleza, então tô relatando aqui um problema que a gente teve, beleza? Uhum. Qual que é esse problema, né? Você precisa de fazer essa configuração aqui, ó. Você tem que vir aqui em... Onde que é? Cadê o Actions? Actions... Não. Actions, geral. E você tem que dar a ele essa permissão de Write and Read Permission, fraga? Ah, entendi. Então, deixa eu Para pôr. poder modificar, né? Isso. Como o nosso objetivo aqui é revisar, botar isso no README, vou entrar aqui, ó. Com o lapisinho eu consigo editar esse arquivo usando a interface gráfica do Secan, sabe? Do Secan, do GitHub, Do sabe? GitHub. Então aqui, ó, para rodar o processo automatizado, papapá, mas aí faltou essa fase que é permitir configurar permissão para, a tela tá devagar, para actions e escrever, ler e escrever no repositório. Aí aqui, ó, eu vou tirar o print vou esconder isso aqui. Ele deixa printar isso aqui. Aí você tem que vir aqui. Você tem que marcar isso aqui. Agora olha que legal. Quando você coloca essa foto na área de transferência e joga ela aqui, ó, ele faz o download dela para você aqui dentro. Tá ouvindo? Aham. Aí ela aqui, ó. Aqui, ó, configurar a permissão para action ler e escrever no repositório. Pá, Ah, tá doendo. pá. Aí eu vou pegar uma figura aqui que é... Você acha que... vou deixar desse jeito, depois eu melhoro, tá? Então aqui, ó, vou comitar a mensagem, beleza? Uhum. Só que aí na hora de comitar eu vou fazer aquela vinculação com o issue que está aberto, que é o issue 12. Então eu vou comitar, ele abre aqui, ó, com informações sobre permissão actions C12. Ele já puxa aqui, tá vendo? Uhum. Vou comitar. Beleza. Agora eu vou tirar a minha tela do compartilhamento. Você volta Para eu com a continuar sua. aqui, né? Tá. Que aí você vai mostrar que o seu fork tá com um commit atrás do repositório forcado. Uhum. Tá, então. Aí você vai em code. Aí aquela tá com erro ainda, né? Tá, É, code. Aí mostra aqui já, né? Ah, massa.
This branch is one commit ahead. Aí o que que você Tipo tem que... assim, tá um commit na frente e um Isso, commit atrás do principal, né? exatamente. Aham. O jeito mais simples de corrigir isso é clicando aí no Sync Fork, do lado direito. Aqui mesmo. Isso. Aham. E Update Branch. Que aí ele vai pegar isso que eu fiz e julgar no seu, no seu repositório. Via de regra, isso não vai dar conflito porque eu bolei a estrutura da pasta para que você nunca mexa nos arquivos que eu mexo. Como não tem mexida nos mesmos arquivos, ele não dá conflito. Então acho que a gente não precisa de aprofundar muito esse assunto aqui agora. Se você Tá. descer, você vai ver lá no README que tem a. Atualização, acessível. É, Aqui. beleza. Aí o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer essa configuração do seu repositório. Uhum. É, deixa eu abrir lá de novo, né? É, Então eu vou entrar em Settings, venho isso. em General. Deixa eu subir esse aqui. Uhum. Então, configurações. Aí você está nas configurações da sua máquina, da sua conta, Da não é a minha conta. configuração do repositório. Você tem que entrar no. Ah, tá. E esse é o É, repositório original. Então você está vendo que você nem eu consegue tô com fazer a. nas É verdade, por configurações. isso que não tá É. aparecendo a opção, eu fiquei perdido. Uhum. É, isso mesmo aqui. Configurações, Actions, Tá. Aí, essa aqui, né? geral e lá embaixo vai Essa aqui. ter. É engraçado, tá? Tá Clica na fechado aqui bolinha. pra mim. Qual? Uai, tá fechado pra você? Aqui, tá Você tá. fechado aqui pra mim. Vê se ele te, por algum motivo, te deslogou, mas acredito que não. Não, Allow eu tô Action. na. Deixa eu ler as outras opções. Tá. Allow. Sobe aí um tiquinho. Ah, aqui, né? Foi mal. Allow Action, o que for, beleza. Uai, engraçado. Eu entrei na aba certa, é essa mesmo. Entrou. Desce aí um tiquinho. Clica na opção de baixo aí. Allow GitHub Actions também tá. Também Uai. tá. Agora você me apertou sem me abraçar. Como que ele não tá deixando você. Então, voltando depois de achar qual o problema que tinha acontecido, por favor, faz aí a sincronização novamente, Beleza. que aí eu já coloquei essa instrução de porquê e como resolver quando a opção de permissão para o Action Lay escrever no repositório não estiver funcionando. Basicamente, como você criou essa organização recentemente, você tem que fazer essa configuração na organização. E aí ela deixa você fazer nos repositórios daquela organização. Então eu coloquei o seguinte texto lá. E depois a gente pode melhorar ele, né? Caso a permissão Actions ler e escrever no repositório não esteja habilitada, essa configuração deverá ser feita também no nível da organização.
São as mesmas, é o mesmo jeito de configurar. Então, se você entra dentro da sua organização aí, lembra que teve uma hora que você entrou dentro da sua organização pessoal? Aham. Aqui. Settings. Isso. Você vê que a tela é praticamente a mesma, né? Actions. Também actions. Isso. E lá embaixo vai ser a mesmíssima opção. Save. Então, se você Ah, voltar, entendi. é, se você voltar aí pro repositório e agora tentar fazer a configuração, ele vai deixar. Uhum. É. Settings. Ah, ele já está até Ele já até habilitado. linkou. É. Beleza, então as configurações foram feitas, nós vamos ter que rodar o processo. É, eu desconfio que se a gente só pedir ele para rodar de novo, ele vai funcionar, sabe? Então se você for lá no Vamos, Action, vamos tentar. se não funcionar, a gente deleta o arquivo E e tenta de coloca. novo. É. Então, vai aí no erro, adicionar. Tem um botãozinho aí do lado esquerdo, ó, Rerun Jobs, do lado direito, desculpa, canto superior direito. Ah, Aí ele vai falar, pode dar All Jobs. é Isso. só tem um mesmo, né? É, Esse enable debug. Não né, tanto precisa faz. não, né? Eu não sei se ele consegue pegar, porque a configuração foi feita agora, sabe? Ah, entendi. Se não conseguir, a gente simplesmente exclui o arquivo e inclui de novo. Clica aí no Publish Update, que aí a gente vai vendo. Eu gosto de ver a máquina trabalhando. Aí, Ah, ó, vai ele está instalando acompanhando os pacotes. Então, se você ver, ele está fazendo todos aqueles passos que a gente do fez terminal. na munheca lá no terminal. Então, Aham. ele faz um checkout no repositório, que é basicamente um clone. Ele instala os pacotes. Aí, ó, não deu certo, então você vai ter É, que, agarrou mesmo. você vai ter que deletar aquele arquivo lá na pastinha de upload. Aham. E, né? É. Para eu conseguir Pode manipular esse arquivo, clica como é que eu nele, ó, faço? e ele dá aí, ó, delete. Ah, direto. É. Nos três pontinhos ali no canto superior direito também. Aqui. Delete file. Só clicar em Ele commit faz change. um commit aqui, né? O que é essa mensagem aí? Where the file has mixed. Hum, Será que é a estrutura do arquivo? não, não, pode comitar. Vai. Aqui eu preciso escrever uma mensagem Não, para. precisa não. Ele já pega o que está em cinza claro. Aí vai no Tá. Actions, ele vai startar o Action de novo, sabe? Pede para Uhum. cancelar esse esse action, porque aí a gente vai incluir o arquivo de novo. Se delete, relação, blá blá blá. Pode clicar nos três pontinhos aí, ó. Para cancelar. Cancela. E agora sim coloca um novo Esse arquivo aqui eu lá. também não tenho que cancelar, não? Não, não, esse aí não precisa não. E ele demora um tiquinho para cancelar, tá vendo? Também demora um pouco, né? É. Tá bom. Aí você vai fazer a mesma coisa. Uhum. Só comitar, acho que nem precisa. Ah, tá. Tem que Arrasta o acrescentar o arquivo. arquivo, né? Aham. E aí vamos lá no Actions ver ele funcionando. Add file via upload, pode clicar nele. Pode clicar aí no publish, vamos ver ele funcionando, ele trabalhando pra gente.
está instalando os pacotes, ele vai converter o seu arquivo Excel. Parece que ele não deu erro, né, na conversão do arquivo para CSV, o que é bom. Era onde eu achava que o erro ia acontecer, sabe? Uhum. Mas eu acho que ele ainda não entrou no para converter aqui. Não, não entrou não. É. Entrou agora, converteu, comitou, Ah, deu beleza. bom. Não, peraí. Deu Só um bom, warning mesmo. É, deu bom. deu bom. Ah, agora deu bom. Beleza. Agora, abre, por favor, o homologa. Tá. Vamos voltar aqui no. Vai lá nos conjuntos de dados. Aí. Ah, que top. Ficou chique, né? Não, ficou bom demais. Top. Vamos fazer o seguinte. Agora é para casa para a gente finalizar o vídeo. E você vai fazer sozinho. E eu quero que você faça explicando. Até como forçar aí o cérebro a entender as coisas todas. É, tá vendo que o lista comissões de treinamento SPCI e o nome do recurso tá insira um título humanamente legível Aham. para esse recurso? Aham. Quando você editar o datapackage.ialm desse repositório que nós criamos e fazer um push para esse repositório, o GitHub Actions automaticamente vai fazer essa atualização lá no DPCCam, via DPCCam, entendeu? Aham. Então o que eu quero que você faça? Você está com tempo aí? Pô, pode Eu quero que mandar você bala. clone esse repositório forcado para sua máquina, mude essas duas propriedades, que é o name do dataset todo e o name do resource, commit e faça um push de novo lá para o GitHub. Quando você fizer isso, o Actions vai rodar e ele vai atualizar isso aí tudo para você. Tá. Aqui eu sei que para eu alterar aqui, eu vou ter que mexer no title, né? No... E Faz, depois faz, converter para o o, faz o JSON. clone aí. O Enquanto você clone faz o primeiro, né? clone para sua máquina, eu vou pegar uma laranja ali que eu tô com fome. Tá. Eu faço o clone. Não, eu vou fazer tudo por terminal, né? E vai explicando pra galera aí o que você tá fazendo. Tá. Vou desligar minha câmera aqui pra não aparecer, pra não ficar pra posteridade, tá? Daqui a pouco eu ligo de novo. Acho que a minha ficou aparecendo aí também. Só a câmera tá aqui. A minha também. É, tá. Aí... Ô, Gabriel, só uma coisa. Por que que aparece, tipo assim, desse jeito que aparece, eu achei um pouco confuso. Que Como aparece, assim? tá tanto commits na frente do principal, né? Transparência MG. Porque você Não era tá. para aparecer, tipo, tá sincronizado, Não, tá sincronizado. Só que o né? seu. Você não acrescentou esse arquivo Excel e o Actions não tá fazendo uns commits ali pra você, criando o datapack de .yalm, criando datapack de Ah, entendi. .json? Então, Aham. ele É tá porque são as sincronizado, especificidades do mas o meu seu tem mais projeto. commits do que o meu. Aham, Entendeu? aham. Então, quando ele falar que você está à frente do meu, não tem problema. Você tem que prestar atenção e sincronizar quando o meu tiver à frente do seu em alguns commits. Entendi. Entendeu? Tá. Então tá, então a gente vai onar, né? Vou pegar aqui a URL, não é isso? Uhum.
É, já abri o Git Bash. Aqui eu estou em outro repositório, né? Então vai. Aqui eu tenho que criar um repositório. Precisa não, se você der o git clone, Precisa ele não? já cria para você. Ele cria direto, mas aqui eu tenho que estar na raiz mesmo, né? É, você Do... tem que estar na raiz aí do concept, que é a organização. É assim, não é Ah, obrigatório, mas é a organização de pastas que a gente resolveu fazer. aham, o padrão, né? Tá. Git clone. A gente já está com o ambiente virtual ligado aqui, né? Porque antes da gravação a gente estava rodando alguns testes, Mas né? você tem que criar outro. Para cada Cada repositório eu tenho que criar um repositório, novo, um né? ambiente virtual. Exatamente. Então você dá um deactivate nesse, Tá. cria, ativa e instala os pacotes. Mas aí o seguinte também, vamos pensar. Você vai precisar de algum comando desse para rodar local? Não, porque o GitHub Actions está fazendo tudo para você. A Uhum. menos que você queira fazer algum teste local, você não precisa usar ambiente Python, porque você vai só fazer uma edição no arquivo Eu- datapackage.yaml. Aham, Entendeu? entendi. Então, no caso, eu não preciso mexer, né? Ou você acha que é melhor desativar? Só para efeito de registro mesmo. Não, para efeito de registro, pode dar um deactivate aí, Tá. para a gente não confundir, né? Aham. Mas se você for mexer só no YAML, você não precisa de criar um ambiente. Lá na Uhum. frente, você vai começar a debugar, vai começar a tentar entender como que as coisas funcionam. Aí você vai e cria um ambiente aí sem problema nenhum. Uhum. É isso, né? Porque como eu não vou rodar os comandos específicos, então, do projeto, né? Vou ter que instalar os pacotes e... Isso. Que é o que a Entendi. gente fez naquele outro repositório, né? Tudo na munheca, né? Sim, tá bom. Então a gente vai modificar aqui o Yelm. Você vai e aí qual que é a estrutura, né? O Yalm está dentro da pasta dataset. Ah, Então abre o seu projeto no Visual Studio, né? Sublime ou no VS. Aham. Hum, Folder. Lista de comissões treinadas. Dataset. Aí a gente vai modificar o arquivo Yelm. Isso. Tá, então o que que a gente vai ter que alterar aqui, né? O título, né? Lista de comissões treinadas PCI. Insira um título humanamente legível para esse Isso. recurso. Então a gente vai colocar. é, a gente vai ter que criar uma nova é, propriedade aqui, né? Já tem Eu lá, acho que. ué. Tá lá Cadê? embaixo aí, ó. Title. Insira um título Ah, porque humanamente. tá até aqui no final. Porque é o que tá Ah, aparecendo. confundi. O que não Aham, tem é o title do dataset como um todo, que aí sim a gente precisa de criar. aham. Então, aqui eu posso só colocar o nome do projeto por extenso mesmo? Pode, porque aí é humanamente legível, você não precisa te preocupar com caractere especial nem nada. Aham. Tá. Hum. Aí, Qual que foi a outra tarefa que a você falou para eu outra é fazer? você acrescentar um title no dataset como um todo. E aí, tipo assim, é um título humanamente legível pro dataset. O Uhum, name, essa propriedade name, você não pode mexer nela, porque ela é a uhum. URL. Se você Então, mexe nela, ele vai dar conflito na hora de atualizar. Aí você, tipo assim, na linha 2 aí, você pode botar uma propriedade title e escrever lista de comissões treinadas para utilizar o sistema SCPI. aham. Entendeu? Aí pode colocar na linha 2, por exemplo.
E aí Tá. tem essa questão da indentação, né? Você repara que as propriedades do dataset estão mais à esquerda e as propriedades desse resource estão mais à direita, indentado bonitinho. Sacou? Entendi. É assim que o Yalm funciona. É espelhando a estrutura aqui mais ou menos da página mesmo, né? Porque, Exato. Exatamente. Espelhando a aham, estrutura da página. tá. É porque eu confundi essa questão do title, porque eu acho que lá no projeto que eu tô fazendo a parte, né? Hum. Eu acho que esse title aqui eu não cheguei a colocar ainda, sabe? Ah, entendi. Eu coloquei esse aqui, que é o que estava dando problema, né? Para conseguir Isso. subir os arquivos. Exato. É, O que estava dando problema era o title do recurso. Mas aí, vamos só fazer isso aí, depois a gente discute. tá, tá bom. E qual outra tarefa também? Não, era só Aí essa. era só subir, né? Agora. É, e agora é só comitar essa mudança. Aham. Então a gente roda o git status para ver quais foram as alterações que a gente fez, né? A gente vê aqui que a gente modificou o arquivo pelo as edições que a gente acabou de fazer no arquivo YAML, Aham. no datapackage.yaml. Então a gente vai adicionar isso para commit. Aí eu poderia fazer só o git add ponto também, né? Mas como é o Isso. arquivo específico, eu preferi colocar assim, Uhum. Perfeito. git commit traço "m" para a gente é, especificar o nosso commit, a mensagem. É, então, altera, peraí, a descrição da modificação que a gente fez. Beleza. Ficou ótimo. Então, vou dar mais um git status só para ver se foi feito o commit. Aí é isso. Aí agora a gente vai subir é, pro, pro repositório original. Era isso, né? A próxima Isso mesmo. etapa, né? Tá. Aqui eu fazendo um push no clone, ele aparece como pull request automaticamente ou tem que fazer algum Não, procedimento como diferente? ele é seu, você consegue fazer direto o push. Então, se Ah, você tá. der um git push origin main, ele vai pro repositório da sua organização e não da minha, entendeu? Aham, Ou tá. seja, ele vai pro repositório forcado e não pro repositório fork original, Entendi. Aí se eu fosse fazer para a sua, aí seria é, por meio de é, pull, por pull request. request mesmo, né? Isso, aí você teria que fazer um pull request, exatamente. Tá. Aham. Aqui, mesmo eu não tendo configurado, veio em minha cabeça agora, mesmo eu não tendo configurado o ambiente remoto, ele já identifica o origin automaticamente? São duas coisas diferentes. Ah, O para listar remote é é uma menos V, git remote menos V. menos V, né? Essa aí é só um endereço dos seus repositórios online que não tem a ver, não sei se eu entendi a pergunta, tá? Que não Aham. tem a ver com é, o ambiente virtual Python. Era essa a pergunta?
Na verdade é assim, é porque quando a gente fez aquele outro projeto, é, a gente criou o ambiente remoto com esse alias aqui, o Origin, né? Ah, tá. Entendi, Entendeu? entendi. Aí Não, minha não dúvida é precisa. assim, Entendi só sua deu, dúvida. Quando entendeu? você Só deu clona, aplicar direto o Origin, ele já entende, né? Que é o. é porque quando você clona, ele já cadastra isso para você automático. Entendi. Quando você cria uma pasta usando o mkdir, né? Mkdir teste Antônio, vai lá no GitHub e cria lá no GitHub o repositório, as duas coisas estão separadas, né? Ou seja, você fez uma Uhum. ação na sua máquina, você fez uma ação no GitHub. Para juntar as duas, você usa esse comando git remote add, dá o nome para o remote, a gente costuma chamar de origin, e põe Aham, o por link. convenção, né? É. Aham. Só que quando você faz o clone, ele já te dá isso de graça. Entendi. Entendeu? Boa, boa pergunta. Aí, tá. Por convenção é o Origin, aí é esse nome, o Origin mesmo. Aí Ele a já outra configura convenção automaticamente. é, Aham. já adiantando uma pergunta que você possa fazer lá na frente, a outra convenção é chamar o repositório que você forcou de upstream. Então você pode, por exemplo, aí depois, vamos supor que você queira abrir um pull request para mim. Você pode cadastrar um upstream, então você vai pôr o git remote add upstream, o endereço do repositório que está lá na transparência. Faço as Aham. mudanças, comita, git push upstream e o nome da branch que você criou. Entendi. É difícil, mas a gente vai chegar, vai fazer alguma coisa nesse sentido para testar, sabe? Tá. Como você não É está só para. preocupado nesse exercício aqui em contribuir para o meu repositório, você está só preocupado em fazer sua documentação, a gente pode seguir direto. Tá. É só porque veio a mente aqui, aí eu. Não, ótima, pergunta É ótima. melhor só para fixar o conceito. Claro. Você Então, vai Pit pegar isso Push. rapidão, você vai ver. Ah, tamo juntos. Vamos ver, né? Tem muito chão aí. É. Então, agora o Git Push, Origin Main, para eu pegar as alterações que eu fiz o commit que eu fiz e jogar lá para o GitHub. Isso. Aí se você for lá no GitHub, você vai ver que o seu commit não só vai aparecer, como também ele Mas, já ligou o Actions aí para você, ó. aqui. Ah, boa. E aí depois que atualizar, a gente A conferir gente lá vai no. ver lá no homologa se atualizou. Aí eu vou te mostrar como que o Actions entende, né? Como que. Pra você já começar a ver a sintaxe dele. Você vai ver que ele é muito simples de funcionar, sabe? Rapidinho, Aham, você tendo contato aí com ele via esse repositório, você vai ter ideias de criar os seus, assim. Você vai ver que aham. é muito tranquilo. Pode clicar nele aí, vamos ver a máquina funcionando. Vamos ver. Rodando. Já tá Ó, no já está no finalzinho. final. É. Beleza, já deu tudo certinho. Você pode ir lá no Homologa, que provavelmente, se eu não passar vergonha aqui, ó, aí como é que fica bonito. É. E é isso, né? Aí aquele título de cima é o. Espelhando a estrutura da página mesmo. Aquele título de Exato, cima é o. Esse aqui, e o que tava. Que a gente configurou lá embaixo é o. Tava pedindo para colocar um título humanamente legível. exato. Acho que foi É, em pré-visualização aquele já. Mas. exato. Desce aí um tiquinho, você vai ver que ele já vai te dar o table esquema ali embaixo com as informações do seu dicionário de dados, né? Aí isso vai ficar de para casa para você. Lê a documentação. Eu botei esses links para você naquela ata nossa de reunião. Lê Aham. a página da documentação do table esquema lá da Frictionless e vê aonde que você vai colocar dentro do Yalm, que é um procedimento muito parecido com o que a gente acabou de fazer, para que apareça aí a descrição.
do que é cada coluna sua. Esse arquivo Tá. seu é muito simples, né? Então, provavelmente ele é até autoexplicativo, mas é mais Uhum, para você praticar, e uhum, independente de ser autoexplicativo ou não, a gente tem que colocar. Eu sempre dou o exemplo uhum, da data, né? Tem gente que fala assim: "Ah, mas data é data. Não precisa explicar a data". Precisa. É a data que o treinamento aconteceu? É a data que você finalizou o treinamento? Aí, por exemplo, lá nos crimes violentos, né, que é outro conjunto que a gente tem, é a data que o crime foi cometido? É a data que o crime foi registrado? É a data, enfim, você tem que uhum, escrever. O óbvio tem que ser dito, beleza? uhum, uhum. Oh, é isso, cara. Tem mais alguma dúvida? Não, Tá dando uma horinha aqui de vídeo. pô, Foi bem legal, assim. foi massa demais. Foi bom para botar em prática e ficou bem claro, bem didático. Eu acho que se depois alguém for assistir aí, vai conseguir pegar bem o Com fluxo. certeza alguém vai assistir. Vou passar para nossa equipe lá. Inclusive, vou até parar o vídeo aqui. Boa. Ups.